Bora lá, galera, vamos acompanhar aqui mais um debate da vitória do time do São Paulo. São Paulo vencendo com o gol do Wellington Rato. O Wellington Rato acabou de entrar no jogo no segundo tempo e conseguiu marcar o gol da vitória do São Paulo, né? O golzinho aí, o único gol da partida que deu a classificação do São Paulo para oitavas de finais da Copa do Brasil. E o técnico Dorival Júnior com muita estrela, né? O técnico já vence seu segundo jogo pelo comando aí do time do São Paulo. Vitória muito importante para o São Paulo, dá muita confiança também para esse time na temporada. Lembrando, né, o time do São Paulo vinha tendo muitas quedas de rendimento e parece que com o técnico Dorival Júnior os jogadores estão com outra postura. No primeiro tempo buscando o gol o tempo todo, não tem mais aquele negócio de bola alçada na área o tempo inteiro como tinha com um técnico Rogério Ceni. Agora com Dorival Júnior provavelmente a mudança de estilo de jogo você vê que é nitidamente, né, diferente, né? E vamos lá, galera, vamos acompanhar aqui mais um debate do Sport Center falando tudo sobre esse jogo do do time do São Paulo contra o Ituano 1-0 São Paulo. Vou deixar o link na descrição também, Cresce Direitos Autorais ESPN do Grupo Disney. Um jogador começou no banco, entrou em campo em menos de 2 minutos, participou decisivamente. O Wellington Rato. O jogo foi em Itu. Rato. É isso aí, ó. Limpou para o meio, bateu. Era importante dizer que esse 0-0 levaria para os pênaltis, ou seja, gol importantíssimo. E o jogo, e a classificação do São Paulo, Antero? Olha, e nesse gol aí, uma bela jogada do Alisson. Ele veio levando, percebeu que esse lado estava lotado de jogadores do Ituano, fez uma inversão de jogo muito bonita, muito precisa. O Wellington Rato foi atrevido, passou por um, passou por dois, aí chegou na hora do terceiro, ajeitou. E engraçado, vendo o jogo antes, eu falei, gol. É interessante quando a gente tem essa intuição, né, Felipe? Ó, limpou aqui, limpou ali, clareou, ainda jogadores de Ituano na frente do goleiro, aí caixa para o São Paulo. São Paulo, que eu falei que voltou a ter velhos erros, agora sob o comando do Dorival, e o principal deles é o seguinte, é um time que tem iniciativa, já era assim com o Rogério Ceni já há um bom tempo, muitas vezes vai, toca a bola, tem a posse, vai criando jogadas e acaba falhando no momento decisivo. Tá certo também que o goleiro de Ituano fez mais uma boa apresentação. O Jefferson Paulino, né? O Jefferson Paulino, que dá aí um jogo de palavras. Mas o São Paulo continua falhando no momento de concluir. Toma, como eu disse, toma a iniciativa, vai à frente. Nesse lance mesmo, a sensação inicial era aquela, bom, o Alisson inverteu. O que será que vai acontecer? Será que é outro chute para fora? Mas aí, como eu disse, não, vi que o Wellington foi em direção ao gol e acertou. O Dorival, por enquanto, mantém, né, basicamente, o time montado pelo Rogério. Hoje, por exemplo, o Wellington, que tinha sido titular em muitas das partidas nesta temporada, saiu do banco e mais ou menos para mostrar, olha, professor, eu estou nessa aqui. O Luciano, que sempre fica naquela, né, a hora ele começa como titular, às vezes fica com a comissão do banco, a torcida o chama, saiu meio invocado. Eu não consegui distinguir, Felipe, eu não sei se você viu, se ele saiu reclamando da confusão, ou suposta confusão, na hora da substituição dele, ainda tomou um cartão amarelo, ou se já ficou bravo com o professor. Ele chutou copinho e tudo mais. Ah, se fosse o Abel. Mas, enfim, ele também saiu um pouco bravo e hoje não fez uma boa partida. Acho até que o Dorival, nesse aspecto, demorou para substituí-lo. O Rafael foi pouco incomodado, mas agora no finalzinho, Sim. Não é isso, Felipe? Sim. O Ituano andou também incomodando, ele apareceu bem. O sistema defensivo vai sendo recomposto aos poucos com um sistema de 4, 3 no meio, 3 um pouco mais adiantados. O Rogério vinha utilizando 3 zagueiros, né? Desta vez Arboleda e o Beraldo, que fizeram a dupla de zaga, Caio no lado esquerdo, o Rafinha do lado direito, o Nestor sempre um dos nomes fixos. No meio, o Gabriel Neves acabou saindo, foi substituído, deixa eu ver aqui as minhas anotações, pelo Rato, justamente pelo Rato, o Rato que saiu do banco até
para fazer o gol. Enfim, o que se nota é que o Dorival vai estreando bem, com bons resultados, e aos poucos tenta, com competições em andamento, dar uma ajustada neste São Paulo. É importante que segue adiante uma competição da qual corria risco de ser eliminado. No Campeonato Brasileiro vai ali, ok, e na Sul-Americana também. E é bom, o que São Paulo precisa nesse momento é ânimo, autoconfiança, e veja aí a nossa tela. É uma tela de aproveitamento total, as duas passagens do Dorival, né? São 42 jogos no total, 54% de aproveitamento, 54 gols marcados, 45 sofridos. Nessa segunda passagem, 2 vitórias em 2 jogos, ganhou do América no fim de semana, no Morumbi, sábado foi a partida, e hoje em Itu, contra a equipe do Ituano. Sobre o lance do Luciano, até compartilhando ao nosso fã do esporte, quando a gente faz um pós-jogo aqui na ESPN, geralmente a gente vê o primeiro tempo na redação e a partir do intervalo começa aquele processo de usar a nossa indumentária, né, a transformação e tal. Então a gente vai assistindo o jogo nos ambientes que a gente vai passando, camarim, aí passa e tal, até chegar aqui no estúdio onde a gente tem um monitor de retorno. Eu tava vendo sem áudio. Então, tanto da transmissão quanto do campo. Eu fiquei com a sensação de que a indignação dele era por ter recebido o amarelo nesse processo da substituição, que não ficou claro para mim se era por ele ter saído devagar, de repente fazendo ali uma cera, ou se ele discutiu com o árbitro. Eu não entendi assim o contexto e, repito, estou sendo super honesto porque a gente estava nesse processo de estar aqui sem o áudio, mas não me deu a impressão de ser pela substituição, Antero. E aí eu te faço até uma pergunta sobre o Luciano, sobre o ataque. O Caleri com dengue, ele jogou com 39 de febre, o jogo contra o América, todo mundo achava que era, sei lá, uma gripe e tudo mais. Não, dengue, que é seríssima. Aliás, todos se cuidem, a gente sabe combater a dengue, a gente tem a receita clara para combater a dengue. E aí, sem esse homem de referência, o ataque com o Luciano, o Marcos Paulo, o Alisson jogando, e você já destacou como ele foi importante no lance do gol. Como é esse São Paulo sem o Caleri, Antero? Olha, o Caleri, parênteses, é preciso tomar cuidado mesmo. Eu tenho três amigos, agora 2 acabaram de sair do hospital e uma saiu no começo da semana por causa da dengue. Ficamos muito preocupados com o Covid, e, claro, justamente, e demos uma baixada de guarda em outras doenças. A dengue é uma delas e voltando com força, infelizmente. Espero que o Caleri volte com força, porque ele se tornou, e não é de agora, um dos principais jogadores do São Paulo. Aquele que é a referência quando está em campo, quando está no ataque. E até há um entrosamento muito legal entre ele e o Luciano. O Luciano joga mais com o Caleri, e o Caleri também joga mais com o Luciano. Então, toda vez que o Caleri fica fora, o time sente bastante, né? Porque, embora ele esteja fazendo, talvez, eu não tenho aqui de cabeça a média de gols nesta temporada, mas ainda não, ele é um jogador importante, até porque é referência na frente. E nas ocasiões em que ele não acerta, até ele pelo menos incomoda zagueiros, defensores no time adversário e deixa muitas vezes espaço livre para outros jogadores do São Paulo. Funciona muito bem como um pivô. Só que tem isso, né? Como acontece com o Corinthians em relação ao Renato Augusto, a gente discute muito no São Paulo quando o Caleri não está. Claro que é melhor sentir a ausência grande de jogadores importantes do que falar assim, ele não faz falta. Mas um time que tem pretensões de brigar por títulos não pode sentir tanto quando um jogador importante sai. Parece contraditório o que eu estou dizendo, mas acho que dá para entender, não é? Ele é importante, sai, mas há outros que podem compensar essa ausência. E o São Paulo tem essa dificuldade, como o Corinthians também. Vamos, já a gente aciona o Eduardo Afonso, que está no estádio em Itu, que recebeu essa partida, a classificação do São Paulo, mais dados, as entrevistas, mais jogos da Copa do Brasil, mais uma para você, Antero. A importância do São Paulo, que estava iniciando não chegou a entrar em crise, mas estava naquela descida que você fala, se não sair, e eu não estou colocando, obviamente, a conta no Rogério Ceni, mas com a mudança, 2 vitórias, objetivos alcançados com classificação de Copa do Brasil,
pelo menos dar aquela calma para um início de trabalho visar se estabelecer e buscar um padrão melhor. Os 2 jogos não foram de ótima performance São Paulina, mas os objetivos alcançados. É essa a fase do processo com o Dorival, o status desse trabalho? Sim, claro, claro, não tem dúvida. É como o Sampaoli no Flamengo e o Cuca, a respeito do qual também falaremos, no Corinthians. O que se espera desses treinadores quando há essas modificações, alterações? É uma resposta imediata, se não na forma de jogar, pelo menos nos resultados. Porque eles precisam de vitórias, ou de vitórias com classificação, como aconteceu agora com o São Paulo, para depois sim darem uma respirada e com torneios em andamento, né, fazerem as modificações que consideram necessárias, os ajustes, né, tornar visível o sistema de jogo que pretendem utilizar. Então, no caso do Dorival, puxa vida, 2 vitórias, uma no Brasileiro, o temor, que aliás foi um dos motivos que levaram à saída do Rogério, será que nós não teremos condições, equilíbrio, alternativas para evitarmos um vexame de rebaixamento? Olha só, hein? Isso depois de uma rodada, faltando mais 37. Aí Dorival chega, o time vence. Mas será que vamos nos complicar na Copa do Brasil? É um título que o São Paulo não tem. Hoje quase foi para os pênaltis, mas passou. O Sampaoli estreou com vitória, já teve um tropeço na segunda partida, mas ainda tem, claro, esses chegam com crédito para fazerem modificações. E as modificações, quando vêm as vitórias, se tornam mais fáceis ou menos complicadas. Vamos fazer o seguinte, Galera, isso aí, o São Paulo, né, mudando muito com a chegada do técnico Dorival Júnior. E agora o São Paulo vai ter uma semana tranquila para trabalhar. A equipe conseguiu a classificação para oitavas de finais da Copa do Brasil. A equipe conseguiu também uma vitória muito importante no Campeonato Brasileiro. São Paulo ainda tem Sul-Americana. São Paulo tem muitas competições para disputar nesse ano de 2023. E com o técnico Dorival, né? Dorival tá chegando, tá conhecendo dos jogadores e não fez muitas mudanças ainda, né? A equipe tá vencendo mesmo na garra, mas ainda não tem ainda aquela mudanças que a gente vai falar, tem o dedo do técnico, porque ainda não tem, né? Eu acredito que mais para frente vamos ver uma postura totalmente diferente desse time do São Paulo, né? O São Paulo também sente um pouco também a falta do Calleri. Calleri é um jogador muito importante para esse time do São Paulo, né? Agora o São Paulo vai descansar, né? E só vai aguardar agora o sorteio na próxima semana. Lembrando, na próxima semana, eu acho que provavelmente terça-feira teremos o sorteio das oitavas de finais da Copa do Brasil. Amanhã ainda temos mais jogos da Copa do Brasil. Quinta-feira também fecha a Copa do Brasil, né? A rodada aí de terceira fase da Copa do Brasil. Na próxima semana saberemos aí os confrontos de quem irão se enfrentar pela Copa do Brasil, oitavas de finais, né? Copa do Brasil, né, chegando até o fim, né? Lembrando que a Copa do Brasil também tem uma premiação muito alta, né? Todo mundo sabe que Copa do Brasil agora tem um impulsionamento muito alto da CBF, premiação alta, e é muito importante para as equipes indo avançando, porque a premiação aumenta, né? O São Paulo vai embolsar 3.300.000 pela classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. E agora o São Paulo vai enfrentar a equipe do Coritiba no próximo sábado em Paraná, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Já a equipe do Ituano joga pela Série B, vai enfrentar, vai jogar, né, pela Série B, né, o time do Ituano vai enfrentar o time do Guarani em Campinas, galera. E esse foi o vídeo do nosso canal. Vou ficando por aqui. Valeu, fui. Nos vemos aí no próximo vídeo.